Estão prontos para ouvirem a palavra de Deus? Amém ou não amém? Amém. Abra lá a sua Bíblia. Já pode abrir direto em Gênesis no capítulo 6. Eu vou ler um versículo em Hebreus antes, mas é só um versículo. Então o texto principal que nós vamos ler está lá em Gênesis no capítulo 6. Eu vou ler com vocês dos versículos 1 até o 22. Na verdade é o capítulo inteiro. Antes eu vou ler Hebreus 11, 7, que diz assim: pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Depois, Gênesis capítulo 6, de 1 a 22, diz assim: como se foram multiplicando os homens na terra, eles nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas. Tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipresque. Nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás de 300 côvados, será o comprimento de 50, a largura e a altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de 1 côvado de altura. A porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo, um terceiro, porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos. De tudo o que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmeas, farás entrar na arca, para os conservares vivos contigo. Das aves segundo as suas espécies, do gado segundo as suas espécies, de todo réptil da terra segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. Leva contigo de tudo o que se come, ajunta-o contigo, ser-te-á para alimento a ti e a eles. Assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Amém. Eu li o capítulo inteiro para vocês, para que a gente pudesse entender um pouquinho do que estava acontecendo. Deus cria o homem, né? Deus cria o mundo, e o homem começa a tomar decisões que não eram as melhores decisões. O homem começa, quando eu digo homem, é o homem e a mulher. O ser humano, o homem começa a tomar decisões que não estavam de acordo com aquilo que Deus havia sonhado. Não era o plano de Deus, não era o sonho de Deus, né? As pessoas estavam desagradando o coração de Deus, as pessoas estavam vivendo suas vidas e fazendo de forma errada, e Deus olha de tal forma que Deus olha, e a Bíblia vai dizer aqui que Ele se arrepende
depende de ter criado e formado o homem. Então Deus toma uma decisão de exterminar, de acabar com todo ser humano, com todo animal. Mas na verdade aqui pode até parecer que nós temos um Deus malvado, né? Você pode olhar para a história e falar assim: nossa Gui, mas que Deus mau. Mas na verdade aqui, através desse acontecimento, a primeira vez na Bíblia a gente vê na verdade aqui a graça de Deus, porque Deus, ao invés de destruir tudo, Ele dá a chance de algumas pessoas não serem destruídas. Na verdade Ele diz: olha, existe a chance, essa não é a minha vontade, eu não queria ter que destruir, mas por causa do pecado, por causa do erro, por causa que vocês não querem me servir, não querem fazer as coisas do jeito que tem que fazer, então eu vou ter que vir e vou trazer um dilúvio, e vou destruir a raça humana, e vou destruir os animais, e vou acabar com tudo. A Bíblia diz que Deus encontra um homem justo, Deus encontra um homem íntegro, Deus encontra alguém que andava nos caminhos do Senhor, e este homem se chamava Noé. Então Deus vem e fala com este homem a respeito daquilo que ele iria fazer. Deus chega para Noé e diz: olha Noé, você vê o que está acontecendo, você sabe de tudo que está acontecendo, então por causa do pecado, por causa dessa confusão toda, eu vou trazer um dilúvio. E por causa desse dilúvio que eu vou trazer, eu vou acabar com a raça humana, eu vou acabar com os animais, mas como você é um homem justo, você é um homem íntegro, eu estou te dando na verdade a chance de construir uma arca, e você vai poder entrar nesta arca, você vai poder colocar a tua família dentro desta arca, vocês vão poder se salvar. Agora, através deste texto nós temos muitas lições das nossas vidas, muitas lições que a gente pode aprender com Noé, porque na verdade Noé, ele tinha muito menos revelação até do que nós temos hoje. Na verdade Noé, ele tinha muito menos informação do que nós temos hoje. Na verdade hoje nós temos a Bíblia, nós temos a palavra. Naquela época Noé ainda não tinha. Noé tinha muito menos do que nós temos, mas Deus vem e fala com ele, e Noé decide acreditar naquela palavra que ele ouve, ele decide acreditar que aquele que estava falando com ele era Deus. Aqui a gente tem no versículo 9, a gente tem um perfil de quem era Noé. Diz assim, a história de Noé, essa história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Então, no meio de toda aquela confusão, existia um homem justo e íntegro. E aí diz assim, Noé andava com Deus. A primeira coisa que eu quero falar com vocês nesta noite é que é possível não se amoldar ao ambiente que eu vivo. Muitas vezes a gente pensa que, eu ajo assim é porque eu nasci nesta casa. Eu tenho este temperamento, eu sou deste jeito, eu me comporto assim porque eu vim desta realidade, porque a minha família é assim, porque a minha história foi essa. E muitas vezes a gente arruma desculpa e a gente se amolda na verdade no ambiente que nós estamos, da família que viemos, no lugar que nós estamos, na faculdade, no trabalho, e a gente arruma desculpas. Mas aqui a gente encontra um homem que está vivendo no meio de uma sociedade que estava corrompida, que não servia a Deus, que não queria saber de Deus, que não estava ligando para preceitos, princípios, para obedecer a palavra, para obedecer aquilo que Deus havia ordenado que o homem deveria fazer. Não estava nem aí, mas havia um homem ali no meio que se importava, havia um homem ali no meio que era íntegro, que era correto, que não se corrompeu. Se não é naquele tempo com menos informação, se não é naquele tempo sem a palavra, ele conseguiu, ele foi um homem íntegro, ele foi um homem justo, ele fez o que era certo. Quanto mais eu e você hoje, que temos à disposição a palavra é guia. A Bíblia vai dizer que a palavra deve ser como lâmpada para os nossos pés, iluminar o nosso caminho, dar direcionamento para as nossas vidas. Mas muitas vezes a gente arruma desculpas do nosso comportamento, da forma que a gente age, de como nós falamos, das nossas atitudes. É porque se você soubesse da minha realidade, que se você soubesse de onde eu sou assim, eu falo assim, eu trato as pessoas mal porque meu pai me tratava mal, eu reajo assim porque na verdade esta foi a forma que eu fui tratado a vida inteira. E muitas vezes a gente se apoia, a gente encosta, a gente arruma desculpas por causa daquilo que fizeram para nós, por causa do nosso passado. Mas aqui a gente encontra um homem que tinha tudo para fazer errado, mas decide fazer o que era certo.
Então, qual é o ponto? O ponto é que eu escolho. O ponto é que o poder da decisão está nas minhas mãos. Não depende do lugar que eu estou. O lugar que eu estou não determina quem eu sou, mas quem eu sou pode determinar e mudar o lugar onde eu estou. Mas muitas vezes a gente fica se escondendo atrás do lugar, dizendo: não, eu ajo assim, eu sou assim, porque é o ambiente que eu vivo, sabe? O ambiente que eu vivo é muito complicado. Então lá no meu trabalho, Gui, sabe, tem um happy hour e a gente vai, é o ambiente, sabe, que me leva a fazer. Não, o que te leva a fazer você tomar as decisões erradas é você mesmo. Você se deixa ser levado. Ninguém pode tomar uma decisão por você a não ser você mesmo. Você faz as suas escolhas, você toma as suas decisões. Mas muitas vezes a gente coloca a culpa no vizinho, a gente coloca a culpa na esposa. Queridos, eu converso com casais, hoje em dia eu aconselho casais, e nunca alguém é culpado, sempre o outro é culpado. A culpa é dela, porque ela é assim. Aí ela fala: não, porque ele é assim. Não, mas é porque ele não me dá carinho. Não, mas é porque ele não me dá dinheiro. Não, mas é porque... Eu já cheguei à seguinte conclusão: nunca converse com um sozinho. Nunca converse, porque você vai ser enganado. Se você conversar com o marido, você vai saindo de lá pensando: essa mulher é irmã do diabo. Aí você vai conversar com ela. Aí você muda um pouco o que você estava achando e fala: meu Deus, esse cara aqui é um carrasco. É verdade o que eu estou dizendo. Por quê? Porque a gente sempre se apoia no erro do outro. Eu sou assim, eu agi assim, eu me comporto assim, porque ele fez assim comigo. Querido, a minha atitude não depende daquilo que fizeram para mim. Eu ajo corretamente, independente se agiram corretamente para mim. Eu não preciso xingar alguém no trânsito porque me xingaram. Eu não preciso responder mal porque me trataram mal. Eu não preciso ser grosso com alguém porque foram grossos comigo. Não, eu não preciso. O poder da decisão está nas minhas mãos. Independente daquilo que fazem comigo, independente do lugar onde eu trabalho, eu posso escolher ser diferente. Eu posso escolher servir a Deus. Eu posso escolher obedecer os princípios e obedecer a palavra de Deus. É isso que Noé nos ensina. Ele estava no meio de um povo corrompido, mas era um homem justo e íntegro. Agora, você sabe o que é mais legal? Porque olha só que coisa, as pessoas que são justas, as pessoas que são íntegras, as pessoas que andam com Deus, as pessoas que estão perto do coração de Deus. Porque qual que é o segredo, qual que é o grande segredo para Noé, no meio de tudo aquilo, ser justo e íntegro? A resposta está logo abaixo: Noé andava com Deus. Esse é o segredo. Como é que eu consigo ser justo? É tão difícil. No meu trabalho todo mundo faz tudo que é errado. Como que eu consigo? Você não consegue, a verdade é essa. Se você for pela tua própria força, se você tentar, você não consegue. Você precisa andar com Deus. Aí quando você começa a andar com Deus, o Espírito Santo começa a te fortalecer para você andar de uma forma que você nunca havia andado antes. É por isso que Noé, no meio de um povo corrompido, ele conseguia ser justo e íntegro, porque ele andava com Deus. Agora, sabe qual que é o mais legal de andar com Deus? Olha que coisa legal. No meio de todo um povo, no meio de tanta gente, no meio de muitas pessoas, Deus poderia ter falado com muitos, mas Deus escolheu quem? Deus escolheu o justo e Deus escolheu o íntegro. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus revela, Deus conta segredos, Deus fala para quem é justo e quem é íntegro. Deixa eu te contar uma coisa: Deus conta o futuro. Deus fala coisas que ainda não aconteceram. Deus fala sobre coisas que ainda vão acontecer. Quem anda em integridade, quem anda com Deus, quem anda perto de Deus, passa a conhecer coisas que ainda não aconteceram, passa a ver o futuro, passa a enxergar coisas lá na frente que ainda você não experimentou e os teus olhos naturais não puderam ver, mas você consegue enxergar com os teus olhos espirituais, porque lá dentro, no teu coração, Deus falou com você. Você, enquanto dormia, lá no teu coração, Deus te fez enxergar algo que, como é que pode? Isso é impossível. Mas quem é justo, quem é íntegro, quem anda com Deus, Deus revela coisas que Ele não revela para todas as pessoas. Ele conta algo para Noé: Noé, vai ter dilúvio. Nunca tinha chovido, meu amigo. O
que é isso, Senhor? O que é dilúvio? É água caindo do céu. Como é que é esse negócio? É muita água caindo do céu. Mas é tanta água caindo do céu que vai alagar tudo. Noé não morava na praia. Noé morava a mais de 100 quilômetros do mar. Noé constrói uma arca. O que é arca? É um barco. Por isso que Deus especificou, deu medida, falou, vai ser tanto de largura, vai ser tanto, porque Noé não sabia nem o que se tratava. Você vai fazer assim, vai ter tanto de comprimento, tanto de largura, tanto de altura. Você vai fazer desse jeitinho aqui. Agora olha que coisa louca. Deus compartilha algo com Noé, que a princípio quando Noé ouve, para ele aquilo soava uma loucura. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite. Deus, se você anda com Deus, Deus vai colocar coisas no teu coração que você não vai entender. Deus vai colocar coisas no teu coração que você vai dizer assim, mas Deus, o que é esse negócio de arca? Mas Deus, esse lugar que o Senhor quer me levar, mas Deus, é isso que o Senhor quer fazer na minha vida? Deixa eu te dizer uma coisa, ouse acreditar naquilo que Deus coloca no teu coração, mesmo que você não entenda, mesmo que não faça sentido algum, mesmo que você não compreenda, porque você precisa entender que andar com Deus, nem sempre você vai entender todas as coisas, e Deus não quer que você entenda todas as coisas, até porque os pensamentos de Deus são mais altos, os caminhos de Deus são mais altos, nem tudo a gente consegue compreender a forma que Deus pensa, como Ele cria as coisas, mas eu e você precisamos confiar. Quando nós confiamos naquilo que Deus tem para as nossas vidas, aí então a gente passa a viver aquilo que Ele preparou para nós. Se você olhar histórias e histórias na Bíblia, homens que Deus deu uma palavra. Abraão, olhe para o céu, veja as estrelas, assim vai ser a tua descendência. Como assim, Deus? Estou velhinho, posso nem ter filho. Você manda eu olhar para o céu, olhar as estrelas que eu não consigo nem contar. E o Senhor está dizendo que assim vai ser a minha descendência. Como é que pode? Esse negócio não faz sentido nenhum. Deus é assim. Ele fala coisas para nós que não faz sentido nenhum. José tem um sonho. Sua família vai se prostrar diante de você. Teus pais, os teus irmãos, todos vão se prostrar um dia. José, o caçula, o mais novo, desprezado pelos irmãos. Que sonho é este, Deus? 13 anos depois, passou por um período, 13 anos depois, ele vê a palavra de Deus se cumprindo em sua vida. Abraão, anos depois, vê a palavra de Deus se cumprindo na vida dele. Quando eles receberam aquela palavra, não fazia sentido algum. Que palavra é essa? Não faz sentido. Mas aquilo que Deus fala, Ele cumpre. Talvez Deus colocou algo no teu coração. Eu vim mexer com você nessa noite. Eu vim te cutucar nessa noite. Eu vim te tirar da zona de conforto. Porque talvez você tenha sonhado. Talvez você tenha ideias que você fala assim, isso aqui é louco demais, isso não faça sentido. Quem sabe não tenha sido Deus que tenha colocado isso dentro do teu coração. Muitas vezes a gente despreza a voz de Deus. Muitas vezes a gente pensa que são os nossos pensamentos. A gente pensa, não é possível que isso pode ser Deus falando comigo, porque eu não sou capaz. Deus colocou uma indústria muito grande no meu coração. Eu sou pobre, eu não tenho recurso nenhum. Deixa eu te dizer uma coisa, quando Deus deu um sonho para Noé não tinha recurso nenhum. Deus mandou construir uma arca gigante, e Noé não tinha madeira para construir, Noé não tinha pessoas, Noé não tinha nada, mas ele tinha uma coisa, ele tinha uma palavra e ele tinha um sonho. Ele decidiu começar, ele decidiu fazer alguma coisa com aquilo que Deus havia colocado no coração dele. Meu querido, minha querida, deixa eu te dizer uma coisa, não fique no lugar que você está. Se Deus depositou algo no seu coração, acredite, faça alguma coisa, coloque para fora, acredite, porque se Deus colocou no seu coração, Ele vai fazer o resto. O que importa não é o tamanho da revelação que eu e você nós temos.
ou do sonho que nós recebemos, ou de algo que Deus depositou nos nossos corações, pequeno ou grande, ou gigante, ou pode parecer insignificante, ou até grande demais. O que importa é o que eu faço com aquilo que eu recebi. Você não é excluído por Deus. Da mesma forma que Deus colocou um sonho no meu coração, um projeto no meu coração, Ele colocou no teu também. Talvez você olhe para pessoas ao seu lado e você questione Deus e diga assim: Deus, por que é que o Senhor confiou um projeto na mão dessa pessoa e na minha mão o Senhor não coloca nada? E talvez Deus está olhando para você dizendo assim: eu já coloquei 5 na tua mão e você não acreditou em mim. Eu já te acordei 5 vezes de madrugada, te dei várias ideias e você pensou que era apenas um pensamento. Eu já tentei falar com você de diversas formas, eu já num culto, numa pregação, eu tentei despertar algo dentro de você, mas você achou que não era eu que estava falando com você. E muitas vezes a gente perde a voz de Deus, a gente perde aquilo que Deus tem para nós. Recebemos, mas o que fazemos com aquilo que recebemos? É isso que vai determinar o lugar que nós chegamos. Se você vai chegar, se você vai realizar, se você vai viver aquilo que Deus tem para a sua vida ou não. Porque a parte de Deus é te entregar, a sua parte é fazer alguma coisa com aquilo que Ele te entregou. Ele não pode fazer tudo por você. Gui, o que eu faço para viver o que Deus depositou dentro de mim, o que Deus colocou dentro de mim? Primeira coisa, muito prática: comece. Você precisa começar. E quando eu falo isso aqui, parece que é simples. Você diz assim: ah, bacana, muito legal, muito fácil, comece. Não, não é fácil, sabe por quê? Porque às vezes para começar, na verdade, é o momento mais difícil. Porque às vezes nós não temos nada em nossas mãos. Nós temos apenas o sonho. Nós temos apenas um fogo que queima nos nossos corações e mais nada. Não temos alguém que nos apoie, não temos as pessoas que estão do nosso lado dizendo: não, vai fundo, vai dar certo esse negócio. Pelo contrário, às vezes as pessoas estão até contra, dizendo: para com esse negócio que você está louco, esse negócio não vai dar certo, essa ideia é maluca, esse negócio não vai funcionar, desiste desse negócio, deixa para lá que você vai quebrar a cara. Muitas vezes é só isso que nós temos. Então começar, na verdade, muitas vezes é extremamente difícil. E Noé passou por isso, porque Noé, ele começou sozinho. Ninguém fez como Noé. Noé, ele passou 120 anos construindo uma arca. Ele começou sem recursos. Deus apenas falou com ele dizendo: olha, Noé, eu vou mandar um dilúvio, uma tempestade, vai invadir a terra, vai destruir todas as coisas. Construa uma arca. Deus deu orientação dizendo: você vai fazer assim, assim, assim. Mas Deus poderia ter feito o quê? Deus poderia ter dito assim: olha, vai num terreno ali na esquina, lá vai ter tudo o que você precisa para construir essa arca. Teu problema está resolvido. Aí não é, convida 15 pessoas, o fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal, porque eu já toquei no coração deles e eles vão te ajudar. Quando você for lá falar com eles, vai ser confirmação, porque eu já vou ter falado com eles, e aí eles vão vir e vão te ajudar nessa obra. Mas isso não aconteceu. E muitas vezes a gente quer que isso aconteça conosco. Deus, eu vou, mas se eu tiver o apoio de todo mundo, eu preciso que as pessoas concordem, eu preciso que me aprovem, eu preciso que concordem, eu preciso que, o povo esteja comigo, eu preciso que mais 10 venham comigo. Deus, eu preciso então dos recursos. O Senhor está mandando eu fazer, não tem como eu fazer sem um recurso. Então, Senhor, na hora que o Senhor mandar o recurso, a hora que o Senhor mandar a madeira para eu construir a arca, eu vou começar esse projeto. E aí o que acontece é que a maioria das pessoas ficam sentadas no sofá de casa esperando o recurso e nunca realizam o projeto. Mas Noé, não, o que ele faz? Ele vai trabalhar, meu filho. Ele vai cortar a árvore, ele vai dar um jeito. Deus não mandou, não caiu madeira do céu para ele construir a arca. Ele foi dar o jeito dele, ele foi arrumar um jeito, ele cortou a árvore, ele foi trabalhar e começou a construir a arca. Todos os dias, durante 120 anos, ele ficou construindo uma arca sozinho. A gente é mimado demais, essa aqui é a verdade. A gente não quer um Deus, a gente quer uma babá para nós. A gente quer que Deus seja a nossa babá. A gente quer que Deus dê um sonho, mas não quer só um sonho. Deus, eu quero que o Senhor dê o sonho, que o Senhor já mande antes do sonho a provisão, que o Senhor mande a direção, que o Senhor mande as pessoas, que o Senhor já mande tudo certinho. E aí eu estou pronto para fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Queridos,
andar com Deus é uma vida de fé. E fé não é aquilo que eu vejo, fé não é aquilo que eu consigo pegar, fé não tem a ver com sentimentos, fé não tem a ver com o que eu consigo ver com os meus olhos naturais. Fé é a certeza daquilo que nós esperamos. O que nós esperamos? Esperamos o quê? Deus me deu uma palavra. O que eu espero? Que a palavra que Ele me deu vai acontecer. Eu creio nisso e ponto final. Agora eu ajo em direção àquilo que eu ouvi. Deus me deu uma palavra. Isso vai acontecer. Tá bom, Deus, o que eu preciso fazer para que isso aconteça? Vou começar a trabalhar, vou começar a me mexer, vou começar a fazer alguma coisa. Deus, me dá sonhos, me dá estratégia, me mostre para onde começar. Eu vou fazer alguma coisa. Eu começo a fazer alguma coisa. Mas muitas pessoas não fazem nada e ficam esperando e vão continuar esperando. O dilúvio vai chegar, a água vai bater e a tua vida vai ser destruída. Você não vai realizar aquilo que Deus tem preparado para você. Então você precisa começar. Outra coisa, o que eu preciso fazer para eu realizar, para eu viver aquilo que Deus tem preparado para a minha vida? Visão. Noé teve visão. O que é visão? Eu coloquei aqui, visão é o que eu consigo enxergar através dos olhos da fé e não com os meus olhos naturais. Visão é conseguir visualizar aquilo que eu ouvi no meu espírito. Visão me leva a dar passos ainda que eu não esteja vendo com clareza. Visão não é ver com os meus olhos naturais, mas visão é conseguir enxergar aquilo que Deus colocou no meu coração. Noé, ele conseguiu ver o futuro, ele conseguiu ver o futuro de tal forma que afetou o seu presente. Visão é isso, eu enxergo o futuro e aquilo afeta a minha vida de tal forma que afeta as minhas decisões hoje. O que eu faço hoje já não é mais, as decisões que eu tomo hoje não são mais as mesmas, porque aquilo que eu enxerguei lá na frente afetou a minha vida, eu estou andando em direção àquilo, eu já não tomo mais as mesmas decisões, eu não ando no mesmo caminho, eu não faço mais as mesmas escolhas, porque aquilo que eu vi no meu espírito afetou a minha vida, e não só a minha vida, e afeta a minha vida todos os dias, nas minhas decisões, nas minhas escolhas. E é isso que aconteceu na vida de Noé. De repente ele vê algo, de repente ele ouve algo, ele enxerga lá na frente, e aí agora, a partir do dia que ele ouve a voz de Deus, a sua vida não é mais a mesma. Tudo que ele faz todos os dias mudou. Antes ele acordava, ele ia plantar, ele ia cuidar disso, daquilo. Agora não, agora a rotina de Noé mudou, as escolhas mudaram, tudo mudou. Agora de agricultor ele vira carpinteiro, agora ele construtor de arca. Antes ele nunca tinha mexido com isso, antes ele era um homem da terra, antes ele plantava e colhia. Agora Noé está construindo uma arca. A sua vida foi mudada porque ele conseguiu enxergar algo. Quando eu e você nós temos visão, quando a gente consegue enxergar, quando a gente consegue visualizar, e eu estou falando visualizar não é com o olho natural não, é aqui dentro no coração, a gente consegue ver o lugar que Deus quer nos levar, a gente consegue ver o que Deus colocou nos nossos corações, querido. Isso afeta as nossas decisões, dia após dia, isso afeta as nossas escolhas. A gente não vive mais da mesma forma. Por quê? Porque todos os dias nós estamos dando passos em direção àquilo que nós já enxergamos. Por isso que é importante nós vermos. Quem não vê, quem não tem visão, quem não enxergou, quem não entendeu, não sai do lugar. Passa ano, vira ano, a vida do crente está da mesma forma. Não recebe nada de Deus, não vive o novo de Deus, não tem experiências novas. Por quê? Porque é a vidinha do dia, é religião, todo dia a mesma coisa. Ele não conseguiu ver, ele não conseguiu enxergar o futuro que Deus tem para ele. E aí não muda as decisões, não muda o dia a dia da pessoa, não muda as escolhas, não muda nada, porque eu estou indo para qualquer lugar serve. Por quê? Porque eu não vi nada, não tenho direção. Agora quando eu vi algo, eu sei para onde eu estou indo, querido. Eu sei para onde eu estou indo.
Eu não sei talvez como eu vou chegar lá. Eu não sei todos os passos, mas eu sei para onde eu estou indo, porque eu recebi algo de Deus. Eu ouvi a voz de Deus. Deus depositou algo no meu coração. A minha decisão todos os dias, as minhas escolhas todos os dias, pode ter certeza disso, que elas caminham em direção àquilo que Deus colocou dentro do meu coração. Faça isso também. Tome você a decisão de todos os dias fazer escolhas, andar em direção àquilo que Deus depositou dentro do seu coração, porque senão você nunca vai chegar lá. Você nunca vai construir algo. 120 anos para a chuva cair, mas ele teve que começar, ele teve que tomar uma decisão. Coloquei aqui perseverança. Como que eu chego lá? Perseverança. Não preciso nem falar, né? 120 anos, que perseverança é essa? Meu Deus do céu. Eu não quero ter essa perseverança não, Jesus. Me livra deste projeto de 120 anos. Não quero nem viver esse tanto, porque é tempo demais, até cansa de viver, né? Até cansado, Jesus, me leva antes disso. 120 anos. Você já imaginou uma coisa dessa? Com certeza estava todo mundo olhando e falando: o doido do Noé, o maluco do Noé. Que Noé? Ah, o doidinho lá que pirou, cara. Bateu os pinos, velho, pirou. Do nada o cara falou que ouviu Deus. Mas não, pensa numa coisa dessa, gente. A gente lê a Bíblia, a gente não entra na história. Pensa numa coisa dessa. Não era a realidade deles. De repente, do nada, um cara chega e fala assim: ouvi Deus. Deus falou que vai chover, hein? Mandou construir um negócio aqui, vou começar. Passou 100 anos, ele ainda está construindo. Você fala, esse cara está maluco, meu irmão. Mas não choveu? Não, não é. Faz 50, Deus falou que não ia chover, não choveu. Passou 60, 70, 80, 90, 110, 115, não choveu ainda. Acho que você não ouviu direito não, hein? E muitas vezes, eu acho, na verdade, eu falo muito sobre isso, sobre tempo. Porque se você olhar na Bíblia, tempo é uma grande chave. Quase em todas as passagens, se você prestar atenção, você vai ver o fator tempo. Você vai ver que Deus trabalha com o tempo. Você vai ver que Deus, ele mexe com as pessoas com o tempo. Por quê? Porque a gente não gosta de esperar. A gente gosta na nossa hora, do nosso jeito. Se a gente pudesse controlar Deus e dizer: Deus, é agora que eu quero. Mas Deus, ele mexe justamente nisso. Por quê? Porque eu e você precisamos aprender a confiar que não é no meu tempo, é no tempo dele. Se ele falou, ele vai fazer, independente do momento. Não é se eu acho, se eu não acho, se eu acho que ele está atrasado, se ele não está atrasado. Deus é Deus e ele controla o relógio. O relógio de Deus é diferente do meu e do seu. Perseverança. E eu tenho certeza absoluta que muitos cristãos, muitas pessoas que andam com Deus, muitas pessoas que servem a Deus, muitas pessoas que Deus confiou grandes projetos, não vivem aquilo que Deus depositou no coração delas. Por quê? Porque não conseguiram perseverar. Porque demorou demais, porque eu me cansei de esperar, porque Deus se esqueceu de mim. E na verdade é uma armadilha. Ao mesmo tempo que Deus está tentando nos preparar, nos forjar para viver aquilo que Ele tem preparado para as nossas vidas, neste processo o diabo está lá no nosso ouvido: Deus esqueceu de você mesmo. Você acha que Deus vai fazer? Ele falou que ia fazer, mas já passou 5 anos, já passou 10 anos, já passou 15 anos, já passou 20 anos, passou 120 anos. Se Deus fez na vida de Noé, Ele vai fazer na minha e na tua vida. Se demorou 120 anos na dele, Deus cumpriu aquilo que Ele havia falado. Fica tranquilo, meu irmão, fica tranquila, minha irmã, porque vai fazer na tua vida também, vai acontecer na tua vida também. Quando? Aí eu já não sei, aí o problema é com Deus. Mas uma coisa eu sei: se Ele falou, Ele vai cumprir. Agora olha que coisa interessante, porque uma vez eu preguei nesse texto aqui, Deus falou muito comigo sobre a questão de Noé ter conseguido não apenas ter entrado na arca, mas ter levado sua família para a arca. E Deus falou muito comigo nesse aspecto de família, de como influenciar a nossa casa, né? De que nós somos uma influência para as pessoas que estão à nossa volta e tudo isso. Preguei uma vez bem focado nisso, e eu fiquei pensando sobre isso hoje, porque pensa numa coisa: apenas os familiares de Noé entraram na arca com ele.
ninguém mais. Todo mundo ficou sabendo do que estava acontecendo, porque uma arca daquele tamanho, 120 anos construindo uma arca, a notícia correu, estava todo mundo sabendo. Ninguém quis entrar na arca, ninguém acreditou que Deus tinha falado com Noé realmente, que aquilo era uma verdade, que aquilo iria acontecer. Ninguém entrou. Quem entrou foi os familiares de Noé e os animais. Aí eu fiquei pensando, sabe o que é isso aqui? Aqui eu consigo ver a diferença de duas coisas. Aqui eu consigo ver a diferença de reputação, e aqui eu consigo ver a diferença de caráter. Porque reputação, o que é reputação? Reputação é aquilo que as pessoas pensam de nós, o que elas acham de nós, o que elas veem na rede social, aquilo que eu falo e elas acreditam sem mesmo me conhecer muitas vezes. E o que é caráter? Caráter é quem eu sou de verdade, não é o que eu posto, não é o que eu falo, é quem eu sou. Olha que coisa interessante. As pessoas, talvez muitos não conheciam Noé, apenas reputação de Noé. Ah, Noé quem? Ah, o velho louco, o doido que pirou, que está fazendo a arca. É a reputação dele, a notícia que corria. Quem que conhecia o caráter de Noé? As pessoas que estavam próximas dele, os filhos, a família. Por mais que parecesse louca a ideia, por mais que eles olhavam e diziam assim, não é possível uma coisa dessa, mas eles sabiam que Noé era um homem justo, íntegro e andava com Deus. Eles estavam perto, eles conheciam o caráter de Noé. Os outros apenas a reputação, estavam longe, e aí não conseguiram, não entraram no projeto. Por quê? Porque caráter fala muito mais alto do que reputação. Caráter fala muito mais alto do que reputação. E muitas vezes nos dias de hoje a gente está muito mais preocupado com reputação do que com caráter. Na verdade, muitas vezes a gente está mais preocupado com as pessoas de longe do que com as de perto. Reputação, as pessoas de longe não vão conseguir conhecer o nosso caráter muitas vezes. São as pessoas de perto que conhecem o nosso caráter, quem nós somos. Deixa eu ir na tua casa conversar com a tua esposa para eu saber quem você é. Deixa eu ir lá no teu emprego conversar com o teu patrão que te vê todos os dias para eu saber quem você é. Reputação é o que você posta na rede social, todos os dias um versículo, uma foto, que dia abençoado, e põe um texto muito bonito, e aquilo é que eu penso que você é. Puxa, que irmão, que irmã espiritual, muito bacana. Mas deixa eu te dizer uma coisa, o que leva as pessoas para dentro da arca não é reputação, e sim caráter. O que leva as pessoas a entrarem no reino, aqui a gente está falando de salvação, porque ali era o fim do mundo. Quem entrasse na arca seria salvo, quem ficasse de fora ia morrer, ia perder sua vida. Caráter traz as pessoas para o reino, reputação afasta as pessoas e elas morrem, porque o evangelho é envergonhado, porque você prega algo que você não vive. Caráter é aquilo que eu falo, eu faço. Não existe um vale entre aquilo que eu falo e entre a minha vida. Se você me assiste aqui falando, e se você for na minha casa, se você andar comigo todos os dias, e for diferente o que eu falo do que eu vivo, eu estou com um problema no meu caráter. Isso aqui é uma reputação, que você pensa a meu respeito, e na verdade é algo que nós temos que trabalhar nas nossas vidas, pedir para Deus moldar o nosso caráter, porque a verdade é que todos nós, se deixar, a gente quer ter uma boa reputação, mas o caráter é difícil demais, porque o caráter muitas vezes é dolorido para ser trabalhado. A gente tem que pedir para Deus, Deus, arranca esse trem de mim, Deus me ajuda, porque se dependesse de mim, eu queria fazer o errado mesmo, eu queria, se eu pudesse dar uma xingada no irmão, eu queria, se eu pudesse mandar essa mulher, tacar essa mulher do 5º andar do prédio, se eu pudesse fazer isso, chegar lá na igreja, dar um glória a Deus, eu fingisse que está tudo certo, eu iria fazer isso. A gente precisa ser sincero com Deus, algumas vezes dizer, Deus me ajuda, porque eu preciso que o Senhor molde o meu caráter. Mas quando aquilo que eu falo está alinhado com aquilo que eu faço, eu posso até parecer maluco, querido, por um instante. Você pode até olhar para mim, pode até contar uma mentira a meu respeito, como já fizeram. Estou falando de mim agora, como já fizeram. E já, até o meu pai uma vez veio falar comigo, eu falei, não estou preocupado com isso, de verdade, pode falar, fala de mim, porque sabe o que acontece? O tempo vai mostrar para as pessoas quem você é, porque
Reputação a gente não consegue manter muito tempo. Dura um pouquinho, mas cai. A máscara cai. Caráter não, sou quem eu sou, meu querido. É todo dia, é toda hora. Eu estou aqui, estou lá, estou aqui, vem aqui. É na minha casa, na casa da minha tia, na casa da minha avó, na igreja, na casa do irmão, tomando um cafezinho aqui, na festa, em qualquer lugar. Você é do mesmo jeito, você não muda. Então, pode falar o que você quiser falar. Porque na hora certa, as pessoas vão conhecer quem você é de fato. Quando ela se aproximar de você, geralmente quem fala de você é quem está longe. Nem sabe da tua vida. Quando ela se aproximar de você, ela vai começar a falar: caramba, hein? Olha, é mesmo assim, é diferente essa pessoa. Contei uma vez para vocês, um cara me mandou uma mensagem no Instagram, me mandou um texto me ofendendo, falando um monte de coisa. O cara não sabe nem quem eu sou. Eu não sou de responder assim, essas coisas, mas nesse dia eu fiquei com vontade de responder em amor. Peguei, fui numa foto dele antiga lá, escrevi para ele um texto também. Eu falei: irmão, cara, você não me conhece. Eu falei: você está falando coisas que não são verdades. Eu falei assim: eu queria muito ter a oportunidade da gente poder ter um tempo juntos para você me conhecer, porque o que você está falando, o que você está pensando de mim não é verdade. Eu não sou essa pessoa que você está falando. Se você me desse a oportunidade de um dia a gente pudesse se encontrar e bater um papo, eu queria ter essa chance. O cara me mandou uma mensagem de volta constrangido: cara, me perdoa, realmente eu vejo que você não é esse cara que eu estou falando. É porque eu ouvi falar de você uma coisa assim, uma vez me falaram, e aí eu estou te falando isso, mas eu nem te conheço, na verdade eu estou errado, me perdoa, cara, apaga aí o que eu falei de você, que não tem nada a ver. Pronto, resolveu o problema. Isso traz as pessoas para dentro da arca. O caráter, eu não estou falando que eu sou a pessoa mais, nossa, que você é a pessoa mais certinha do mundo, não estou me colocando em cima do pedestal, não. Eu tenho minhas falhas, os meus erros, e só eu sei, minha esposa sabe, quem está perto de mim sabe. E peço para Deus moldar o meu caráter, alinhar aquilo que precisa ser alinhado. Mas Noé conseguiu trazer os de perto para dentro da arca, porque eles olharam para Noé e falaram assim: parecendo que o velho está louco, mas ele ouviu Deus. Se ele falou que Deus colocou esse projeto no coração dele, pode acreditar que Deus colocou. E aí entraram na arca e tiveram suas vidas salvas. A obediência, eu coloquei aqui, nos livra da destruição. Obediência. A gente muitas vezes não gosta de ser obedientes, né? Se a gente puder, a gente dá um jeitinho para desobedecer tudo. Desobedecer a polícia, desobedecer as leis, a gente é assim, é o jeitinho brasileiro, é isso, é aquilo. Se a gente puder, a gente burla, a gente quer desobedecer. Ninguém gosta de obedecer, é ruim obedecer. Mas a obediência nos livra da destruição. Noé ouviu uma palavra e decidiu o quê? Obedecer, sem entender, sem talvez ter todas as respostas. Não queira ter todas as respostas para obedecer a Deus. Não queira ter todos os passos para obedecer a Deus. Obedeça, porque você confia. Obedeça, porque você sabe que Ele tem o melhor para a tua vida. Obedeça, porque você é filho, Ele é pai. E que pai deseja algo ruim para o seu filho? Ele tem o melhor, a Bíblia diz isso. Ele tem o melhor preparado para a minha vida, Ele tem o melhor preparado para a tua vida. Então, o sim de Deus é para me abençoar, o não de Deus sempre é para me abençoar também. Confie nisso e obedeça. Às vezes a gente fica chateado e bravo com os nãos de Deus. Deus diz não, Deus fecha uma porta e a gente pensa: mas eu queria tanto. Mas se você obedecer a Deus, pode ter certeza que você vai estar debaixo deste lugar, onde existe proteção, onde existe bênção e onde existe favor dele sobre a tua vida. E aí a tua vida vai bem, pode ter certeza disso. Por último, fé. Eu coloquei aqui: me faz viver o que era impossível aos meus olhos, mas possível para Deus. É preciso fé. Sem fé é impossível nós agradarmos a Deus, não é verdade? Que Deus vai colocar coisas no meu coração, Deus vai colocar coisas no teu coração, que você não vai conseguir acreditar, que é impossível para você, que não condiz com a tua realidade. E aí você vai precisar tomar uma decisão: eu vivo por vista, eu vivo por sentimentos, eu vivo pelo que eu consigo ver, ou as minhas decisões são tomadas pela minha fé,
pelo que eu acredito na palavra de Deus, por aquilo que eu ouvi. É uma escolha que eu tenho a fazer todos os dias, e você também. Eu posso escolher viver pelos sentimentos, eu posso deixar os sentimentos guiar a minha vida, ou eu posso andar em fé. Não faz sentido nenhum, Gui, mas eu ouvi de Deus. Não faz sentido nenhum, Gui, mas Deus colocou no meu coração. É uma escolha que eu e você temos que fazer todos os dias. Noé fez uma escolha, ele decidiu acreditar em uma palavra. Ele foi salvo, a casa dele foi salva, e mais de 2000 anos depois, nós estamos aqui falando da fé de Noé. Noé está nos heróis da fé, em Hebreus no capítulo 11, ele é um dos heróis da fé. Em Hebreus lá, quando vai falar dos heróis da fé, Noé está lá. Por quê? Porque ele ousou acreditar, mesmo sem ver nada. Acredite numa coisa, se você acreditar, mesmo que você não veja nada, você vai viver o sobrenatural de Deus na sua vida, como Noé viveu também. Amém? Você recebe essa palavra? Aplauda o Senhor Jesus.